Olá, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais uma manhã para nós estarmos aqui na presença do Senhor, juntos, à luz da palavra de Deus, estudando, meditando, refletindo, aprendendo mais sobre o nosso maravilhoso Deus. Quero cumprimentá-lo na doce paz de Jesus. E apesar de já ter passado o dia 15, quero trazer aqui o meu abraço para todos os professores e professoras, especialmente os de escola dominical, os professores e professoras da Palavra de Deus. A gente é sempre aprendiz, mas enquanto estamos ministrando, o Espírito Santo de Deus nos capacita para fazer algo que nós somos chamados a fazer e temos prazer de fazer. Portanto, você, professor, professora, receba meu grande abraço e o desejo de que a inspiração do Senhor, o renovo de cada dia se faça sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus te abençoe e meus parabéns. Nesta manhã, nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre mais um meio de graça, que é a leitura e meditação na palavra do Senhor. Nós vimos, semana passada, a reflexão sobre o jejum e a importância dele, como falou ao meu coração. Espero que tenha falado ao seu também. E nesta manhã nós vamos refletir sobre nós e a palavra. É a 5ª lição da nossa revista, cujo tema central é viver com Deus. Nós estamos aprendendo a cada domingo, a cada lição, continuar no processo de amadurecimento cristão e também de novos aprendizados. Como eu tenho aprendido? Desejo que você também esteja aprendendo mais sobre a importância do nosso relacionamento com Deus para nossas vidas diárias e também para fortalecimento da nossa fé em tempos tão difíceis. Por isso eu quero convidá-lo a orar, a estar na presença de Deus, clamando a sua divina inspiração e unção para este momento. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma semana de experiências, mais uma semana de relacionamento com o Senhor, mais uma semana, ó Pai, de crescimento no conhecimento do Senhor. Que hoje não seja diferente, que esta manhã seja uma manhã de bênção e aprendizado, que as palavras sejam claras, compreensíveis e aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração seja tão somente isso, que seja pronunciado nesta lição. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui em busca de mais aprendizado. Que o Senhor possa abençoar o coração de cada um, responder à oração de cada um. Abençoe todos os nossos professores e professoras que têm se dedicado ao Ministério do Ensino. Muito obrigado por esse chamado. É um prazer, é uma honra, um privilégio, Pai, te servir assim. Muito obrigado. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos de todo mal e dá-nos a tua inspiração, a tua unção nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, ainda dá tempo de você mandar um recadinho para aquele seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, ou quem sabe para aquele que ainda não é, para poder assistir conosco o nosso estudo de escola dominical. Corre lá, manda um recadinho no WhatsApp, manda o link para ele, para que ele possa, ele ou ela, vir se unir conosco no estudo da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, alguém conhece este objeto? Quando eu era criança, adolescente, em cada casa de crente tinha um objeto desse, que se chama caixinha de promessa. São vários versículos bíblicos colocados numa caixinha para que a gente pudesse trazer à memória um versículo. A gente tirava aleatoriamente esse versículo e lia. Na casa dos meus avós sempre tinha e ficava num lugar bem acessível para que todos que chegassem pudessem tirar uma promessa. E era costume dos meus avós também, após cada oração, cada pessoa que tivesse participado de um momento de oração tirasse uma promessa. Quem nunca se arriscou a saber o que Deus tinha para lhe falar através de um cartãozinho da caixinha de promessa? Eu mesmo, muitas vezes, na minha ingenuidade, da minha adolescência, quando estava para tomar uma decisão, eu ia na caixinha de promessa e tirava um versículo para saber a vontade de Deus sobre aquela decisão.
muitas vezes o versículo não saía bem claro na resposta, ou não saía de acordo com aquilo que eu estava querendo, e eu ia tirando outro, até encontrar um que eu consideraria resposta do meu caderno de oração. E eu tenho em alguns diários meus até colado alguns cartõezinhos desses, como se fosse realmente a resposta de Deus. Mas será que é assim? Será que é assim que Deus nos fala, aleatoriamente, tirando um cartãozinho aleatoriamente? Deus pode falar assim, Deus fala assim. Hoje nós vamos ver no nosso estudo Nós e a Palavra algo muito interessante, que é o Salmo 119. É nele que nós vamos basear nosso estudo hoje, e nós vamos conversar sobre métodos, sobre maneiras que nós podemos crescer no conhecimento de Deus através do estudo da palavra. Então eu quero te convidar a ler e momentaneamente deixar por enquanto a caixinha da promessa de lado, para que nós possamos refletir mais profundamente sobre este assunto. Quero te convidar a ler então alguns versículos do Salmo 119. Durante a semana eu enviei lá para os meus alunos da igreja um vídeo com todo o Salmo 119 narrado por Cornélio Augusto, que tem uma voz belíssima e faz um belo trabalho no YouTube. Então, o Salmo 119, você consegue lê-lo em menos de 20 minutos, o Salmo todinho, que é o Salmo mais longo da Bíblia. Hoje nós não vamos lê-lo todo, nós vamos lê-lo aqui para a nossa meditação, dos versículos 97 até o 107. Mas eu espero que durante a semana você tenha feito isso, não só ouvido a narrativa, como tenha lido também o Salmo 119. Então vamos lá, a partir do versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Amém e amém. Que lindo poema, hein, irmãos? Nós vamos desfrutar um pouco dessas palavras tão lindas contidas no Salmo 119, nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Queridos, o Salmo 119, embora ele seja contado como um número, é o capítulo mais longo da Bíblia e também o que mais exalta a palavra de Deus. Na Bíblia nós temos 150 salmos e erroneamente nós nos referimos aos salmos como capítulo. Salmo capítulo 23, não, Salmo 23, cada salmo é único, né? Então o Salmo 119, ele é contado como um número, um dos 150 salmos. E aqui nós vemos que ele é o mais longo da Bíblia, ele tem 172 versículos. E é um poema, é considerado uma poesia. E eu não sei quantos de vocês gostam de às vezes, fazer uma piadinha com o Salmo 119 por causa da sua extensão. Mas muitos não conhecem de fato o Salmo 119. Eu fiquei pensando que nos dias de hoje, muitas vezes nós gostamos de usar as expressões assim: fulano é analfabeto político, fulana é analfabeta digital. Mas sabia que mesmo dentro das igrejas há muitos analfabetos bíblicos? Aliás, eu penso que nunca houve uma época de tanto analfabetismo bíblico, de tanto desconhecimento da palavra de Deus. Talvez
pelo tanto de oferta de informações, nós vamos nos apegando a informações extra-palavra, com a opinião de alguém que a gente considera muito, com a opinião ou com o ponto de vista de outra pessoa que a gente tem grande admiração, e nós mesmos não nos preocupamos em irmos direto à fonte, estudarmos diretamente a palavra de Deus e vermos o que Deus tem para falar com a gente, comigo pessoalmente. Esse é um dos grandes desafios desta lição de hoje. Nós vemos que a palavra do Salmo 119, como eu disse, não se sabe exatamente quem é que compôs este salmo. É um salmista, claro, mas muitos incluem Davi e Esdras como possíveis autores, porque eram homens que certamente valorizavam a palavra de Deus, os seus servos. Era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Vamos nos lembrar que este salmo faz parte dos livros poéticos do Velho Testamento. Então, quem poderia ser o autor? Não importa. Numa coisa nós temos consenso. Certamente foi uma pessoa muito inspirada pelo Espírito Santo de Deus para compor este poema. Dos 176 versículos do Salmo 119, existe cerca de 178 citações do salmista enfatizando a necessidade e a dependência que temos da palavra do Senhor. Em meio a toda a exaltação que ele faz neste poema, ele cita 178 vezes a nossa necessidade da dependência do Senhor. Ele é um hino. Antigamente os salmos eram cantados, né? As melodias se perderam, as melodias originais, embora muitos autores, compositores coloquem novas melodias nas letras dos salmos, né? Ele era um hino e ele focaliza um único tema do começo ao fim e vai usando sinônimos desse tema. O autor elogia a palavra de Deus e ele vai usar termos como lei, prescrições, mandamentos, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E em cada verso desse cântico, o valor da palavra de Deus é exaltado. Neste salmo ele usa pelo menos 10 termos diferentes para a palavra de Deus. Olha bem, ele usa expressões como lei, preceitos, testemunhos, estatutos, decretos, juízos, mandamentos, veredas, caminhos, palavra. Conforme a versão que você está lendo, das diversas e maravilhosas versões da Bíblia, você vai encontrar estas palavras como sinônimos de palavra de Deus. O salmista tem essa riqueza de expressão, né? E nós vamos ver que é um poema que foi feito à maneira que eram feitos os poemas da época, especialmente os poemas constantes nos Salmos, da seguinte forma. Ele é um acróstico. Nós sabemos o que é um acróstico. Muitas vezes você pega o nome de alguém, coloca assim na vertical e diante de cada letra você coloca uma frase referente àquela pessoa. Isso é um acróstico. E aqui é uma poesia feita com cada letra do alfabeto hebraico. Cada linha começa com uma das letras do alfabeto hebraico em ordem daquele alfabeto. Isso quer dizer que se eu fosse fazer a mesma coisa em português, este salmo teria a seguinte particularidade. Seriam 8 versos começando com cada letra. Por exemplo, 8 versos começando com a letra A, 8 versos começando com a letra B, 8 versos começando com a letra C, até chegar à letra Z. Olha que coisa riquíssima e preciosa. Esse estilo, então, aparece em outros lugares no Antigo Testamento, estilo acróstico. Alguns outros salmos, os primeiros 4 capítulos de Lamentações. É um possível jeito de fazer uma composição ser mais bem memorizada, né, para cantar na adoração a Deus. Que nós sabemos que o povo hebreu, eles tinham essa preocupação de decorar, porque não havia acesso à palavra escrita para todos. Então as crianças desde a mais tenra idade começavam a decorar, né, as escrituras. E o Salmo 119, ele confirma a verdade que encontramos na oração sacerdotal de Jesus muitos séculos depois, né? Santifica-os
Na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está em João 17:17. E no verso 127 traz essa pérola, né? Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Na busca da prosperidade material que ocupa o nosso tempo, domina os nossos pensamentos, poucos poderiam dizer com sinceridade, né, que o nosso maior lucro vem do estudo das Escrituras. E o autor do Salmo 119 descobriu claramente a verdadeira riqueza que Deus proporciona para nós na sua palavra. Nós vamos ver que o mesmo amor que o salmista tem pela palavra de Deus e demonstra neste salmo foi partilhado também por John Wesley. John Wesley, além de ser um servo de oração, de ter uma vida de oração exemplar, ele tinha uma admiração, um amor e uma dedicação profunda à palavra de Deus. Tem uma oração dele escrita onde ele diz: ó, dai-me esse livro. A qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Eis nele sabedoria suficiente para mim. São palavras dele num poema, numa oração. E para Wesley, o principal valor da Bíblia é a sua particular habilidade de levar as pessoas ao encontro de Deus. Tanto que este homem foi chamado o homem de um livro só. Ele se admitia como o homem de um livro só. Isso não queria dizer que John Wesley só lesse a Bíblia. Pelo contrário, ele era um homem extremamente culto e ele vivia acompanhado de muitos livros. Mas o que ele queria dizer é que a Bíblia era para ele prioridade na importância, na dedicação, na ocupação da sua maior parte de reflexão. E ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus, das Escrituras. E ele sabia do significado desse livro para a sua vida pessoal e para a vida de todo cristão. Que coisa maravilhosa! E nós temos, através do Salmo 119, alguns princípios para a nossa vida devocional. E isso era também uma inspiração para John Wesley. Olha só. Primeiro, ler a Bíblia em atitude de adoração. Wesley, ele separava tempo para sua leitura bíblica e o fazia sem pressa, reverentemente, meditando no que lia. Para ele, a quantidade lida não era o mais importante, e sim encontrar o ensino e a revelação de Deus. John Wesley, ele era do tipo que tinha um caderninho, ele escrevia à medida que ele ia lendo, ele anotava suas dúvidas, anotava suas reflexões, tanto é que ele vai depois imprimir, né, livros com várias anotações suas. A gente tem aí à nossa disposição, graças a Deus, né, as várias reflexões que ele faz sobre a palavra de Deus. E então ele tinha essa atitude de adoração diante da leitura bíblica. Também um princípio que nós podemos aprender com ele é ler a Bíblia sistematicamente, com um plano de leitura. Com um plano de leitura, ele era possível ler uma vez por ano o Antigo Testamento e várias vezes o Novo. Todo ano ele lia o Antigo Testamento todinho e várias vezes o Novo. A sistematização da leitura bíblica nos ajuda no conhecimento da palavra como um todo, porque muitas vezes, irmãos, nós lemos inúmeras vezes o trecho que mais nos agrada, a história que mais nos agrada, a oração que fala mais conosco e outros detalhes nós vamos relevando. Então, essa sistematização é muito importante para a sua visão panorâmica da palavra. Um outro princípio era ler a Bíblia compreensivamente. Wesley desenvolveu um método para a leitura da Bíblia buscando compreensão da palavra. Queridos, ali é um dicionário de lado, um dicionário bíblico. Hoje que nós temos, né, a tecnologia a nosso favor, a gente pode consultar facilmente a palavra que a gente não entende ou a palavra que a gente desconheça, né? Nós fazemos isso com muito mais facilidade do que Wesley teria na sua época, mas nós precisamos compreender, né, a leitura da palavra de Deus. E por fim, ler a Bíblia intencionalmente. Sua intenção era receber revelação de Deus para a vida. Eu desejo que Deus fale comigo. Ele escreveu:
qualquer que seja a luz que tenhas recebido, ela deve ser usada máxima e imediatamente. Isso significava aplicar a revelação à própria vida e compartilhar com outras pessoas o que aprendemos. Ele não era repressivo em seu compartilhar, John Wesley, impondo seu entendimento e experiência. Pelo contrário, ele era humilde ao falar das suas descobertas, crendo que se o que ele compartilhava era a palavra do Senhor para quem o ouvia, o próprio Espírito Santo ia confirmar com aquela pessoa isso. Então, que humildade, que reverência diante da palavra de Deus. E ler e usar a Bíblia coletivamente. Então, além de um estudo e reflexão pessoal, Wesley incentivava o uso coletivo da palavra, a importância do estudo em grupo, das reuniões dos movimentos metodistas, daqueles pequenos grupos de estudo e aprendizado. Na leitura comunitária, contamos sob orientação do Espírito de Deus com outros olhares, experiências que acrescentam muito quem dela participa. Você que faz parte de um grupo de estudo bíblico, você tem essa experiência, a visão do outro, o ângulo que o outro está vendo aquela determinada narrativa, nos enriquece. Talvez você nunca tenha visto daquela forma, Por isso, os espaços assim como a escola dominical, eles são fundamentais para o nosso crescimento pessoal e coletivo. Então, as leituras individual e coletiva da Bíblia se complementam, uma não exclui a outra. Não é porque eu leio a minha Bíblia em casa com devoção e insistentemente que eu não preciso de ouvir ou de participar de leituras coletivas da Bíblia. Nas atitudes de Wesley, encontramos inspiração para o uso desse importante meio de graça, que é a palavra de Deus, e como disse o próprio Salmo, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Que coisa linda, que palavras expressivas, nós vamos encontrar no Salmo 119. E Wesley desenvolveu um método de leitura bíblica pessoal. Olha que interessante como ele também fazia isso na sua vida diária. Ele lia a Bíblia com regularidade. Ele lia de manhã e à noite. Olha que exemplo para nós, que às vezes só pegamos na Bíblia uma vez por semana. Muitos de nós só fazemos isso. Ele lia uma porção pela manhã e uma porção à noite. Ele tinha unidade de propósito para conhecer a vontade de Deus. Ele sabia onde que ele queria chegar, ele sabia o que ele estava buscando. Ele usava o sistema do correlacionamento. O que quer dizer isso? Ele comparava a Escritura com a própria Escritura. Ele media, ele refletia, havia mesmo uma comparação de onde que as coisas queriam chegar para que ele fosse edificado. Ele tinha devoção, como eu disse, ele tinha uma devoção para receber a instrução do Espírito Santo. Ele cria piamente que ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo falava com ele. E por fim, ele era resoluto, ele tinha resolução, ele colocava em prática o que era aprendido. Então, esse método de leitura bíblica, de repente, é uma grande inspiração para nós hoje. Ler a Bíblia com regularidade, ter unidade de propósito, fazer o correlacionamento da leitura, ter devoção nessa prática e ser resoluto em colocar em prática aquilo que Deus está falando ao seu coração. Então, é tremendo, a nossa riqueza que vamos receber através da leitura da palavra. E vamos aprendendo com essas pessoas que eram infinitamente maiores que nós na dedicação do estudo e da leitura da palavra de Deus. A nossa motivação na leitura da palavra, ela deve ser tão somente e acima de tudo conhecer o Senhor e deixar que os seus ensinos nos transformem. É claro que a Bíblia, as Escrituras, elas narram toda a história do povo de Deus, Desde a chamada de Abraão para ser uma família separada para o Senhor, da qual viria o Messias, até a formação de um povo, a história desse povo, a história da dedicação e da rejeição do Senhor, vez por outra,
né, ali nos livros de Reis, de Crônicas e Samuel. Quantas vezes nós vamos ver o povo nos altos e baixos, né, da história do povo hebreu. E mais tarde a vinda do Messias, a chegada de Jesus, o seu ministério aqui na terra, e depois a continuidade, né, dos seus ensinamentos através da história da igreja. Então, essa coleção de livros que forma a palavra de Deus, ao todo 66, é uma coleção inspirada pelo Espírito Santo para falar as nossas vidas em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as línguas, para que a gente possa conhecer mais o Senhor e deixar que os ensinamentos do Senhor nos transformem. Isso é maravilhoso. Eu sei que muitos de nós podemos usar as desculpas de que a leitura da Bíblia ela é difícil de entendimento, ela é às vezes até enfadonha em alguns trechos, e tudo isso tem seu lado verdade. Mas nós nunca tivemos uma época em que tivemos à nossa disposição tantos instrumentos para clarear para nós a nossa leitura bíblica. Nós temos chaves bíblicas, nós temos dicionários bíblicos, nós temos inúmeros comentários bíblicos que podem nos ajudar. E também outros livros e outros meios de entendermos os contextos em que aquilo foi escrito. Além do mais, nós temos à nossa disposição facilmente, de fácil acesso, como eu disse, dicionários que possam nos esclarecer termos que o português seja mais erudito dentro da palavra. Portanto, essa desculpa de que é muito difícil, de que eu não entendo nada, é uma desculpa que não faz sentido, especialmente nos dias de hoje. É uma questão de disciplina espiritual. Porque, além de todos os instrumentos intelectuais que nós temos à nossa disposição hoje, sempre esteve à disposição de todos os cristãos a unção do Espírito Santo de Deus para te dar entendimento. As pessoas mais simples, até mesmo analfabetas de fato, elas podem ouvir esta palavra e compreender, porque há um instrutor maior, que é o Espírito Santo de Deus, chega ao ponto de falar assim que a gente não tem necessidade que alguém nos ensine, porque o próprio Espírito Santo vai nos ensinar. Então, quantos meios Deus colocou à nossa disposição para explorarmos esse meio de graça, que é a leitura e a meditação na palavra de Deus. Irmãos, se nós comparecermos diante de Deus com essa desculpa, Ele vai nos derrubar certamente, nos dando N argumentos de que está à nossa disposição, principalmente na atualidade, muitos facilitadores da leitura da palavra. Não podemos usar essas desculpas. Se você é um cristão que quer conhecer o Senhor, não tem outro modo de pessoalmente se dispor a ler a palavra de Deus, a meditar, a buscar, a conhecer, a querer entender e saber mais e mais sobre a palavra de Deus. E aqui fica um aviso de atenção para as armadilhas. Hoje nós achamos que ouvir inúmeras palestras, inúmeras pregações pela televisão, pelo computador, participarmos de lives, isso não equivale a ler pessoalmente a palavra. Preste atenção nisso. Você pode ser sugestionado por pessoas, por youtubers, sugestionado por seus pensamentos, princípios e modo de ver as coisas, que podem muitas vezes não ser exatamente o que o Espírito Santo de Deus quer falar a você. Então essa armadilha, ela é muito sutil. Isso não equivale. Você pode e deve buscar fontes de enriquecimento, mas Deus quer falar com você pessoalmente. Não é o mesmo que Ele diz para mim que Ele vai dizer para você. Às vezes, um mesmo trecho, um mesmo versículo da palavra diz algo a você e pontualmente a você e a sua vida naquele momento que não é para mim. Então, isso é maravilhoso. Nós somos filhos de Deus, nós não somos um bando de ser humano feito em série. Nós somos únicos. E Deus fala conosco de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com a nossa busca. Então, é muito importante conhecermos a palavra de Deus. Você que quer
tem sede da palavra de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar na sua busca, Deus vai te honrar na sua leitura. Pode ser que um trecho te pareça mais difícil ou mais complicado a princípio, mas quantas vezes você voltar nele com oração, com reverência, com humildade, Deus vai te falar. Por exemplo, eu tive uma experiência pessoal muito grande com a parábola dos trabalhadores de última hora, que Jesus conta, né, que um trabalhador, aliás, um empregador chegava na praça e contratava os empregados. Então, não sei se vocês lembram dessa parábola, né, que contratava alguns que começaram a trabalhar às 8 horas da manhã, depois ao meio-dia ele volta na praça e contrata mais outros, lá para as 3 horas contrata outros, e no final do dia contrata outros, e no final do dia, quando vai acertar com todo mundo, todos recebem a mesma coisa. Eu nem vou te falar o final dessa parábola, mas como essa parábola me intrigava. Eu não via justiça nessa parábola. E, para falar a verdade, eu orei muito e li muitas vezes essa parábola para compreendê-la. E fica aí o desafio de você ir lá nesta parábola e descobrir o que é que Jesus queria ensinar com ela. Maravilhosa. Então, queridos, a busca é que é o ponto de partida para você ter mais conhecimento da palavra de Deus. Ler e meditar na palavra de Deus são meios de graça que o Senhor nos oferece para trilhar o caminho da intimidade com Ele. Então nós já vimos a oração, nós vimos o jejum e agora leitura e meditação da palavra de Deus. É algo pessoal, pode ser desenvolvido coletivamente, mas o pessoal vai falar mais alto aí. Então é um meio de graça, está à nossa disposição. Então depende de quem? Depende de nós. E somos geração privilegiada. Podemos ter na nossa casa um exemplar escrito por um preço bem acessível da palavra de Deus toda, né, do Antigo e do Novo Testamento juntos. Quantos em eras passadas dariam tudo para ter um pequeno trecho da palavra de Deus escrita ali para ser lida por ele? E hoje nós não só temos várias versões, eu mesmo sou uma privilegiada, tenho várias versões na minha estante, né? Tenho várias versões à minha disposição no celular, no computador, né? Eu posso escolher, eu pego um versículo, posso escolher a versão que eu quero ler. Isso torna mais claro o entendimento para mim. E além do mais, posso ler, né? Tenho a minha visão física, tenho a minha capacidade intelectual, né? Meus estudos. Olha, gente, que geração privilegiada nós somos. E, no entanto, como eu disse no início, nunca houve uma geração que negligenciou tanto o conhecimento da palavra. Olha que eu lido com várias faixas etárias, com várias realidades, e posso afirmar isso, que nunca houve uma época de tanto desconhecimento da história do povo de Deus, da palavra de Deus, do livro santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso eu quero te fazer, terminando essa lição, fazer um grande desafio pessoal. Que a leitura bíblica na sua vida passe a ser diária, o ano todo e pelo resto da vida. É um desafio? É sim, um desafio. Mas eu acredito que todos nós temos condição de responder a esse desafio. Leitura bíblica diária, o ano todo, pelo resto da vida. Neste desafio, assim como o salmista, nós experimentaremos a doçura desta palavra, alcançaremos a sabedoria e o discernimento e nos desviaremos dos maus caminhos. Irmãos, é recompensador. Nesse desafio eu te dou uma dica. Quem sabe a cada ano você possa ler uma versão diferente. Por exemplo, este ano eu estou lendo a versão da nova linguagem, da nova tradução na linguagem de hoje. Era uma versão que eu lia vez por outra só para preparar um estudo, e dessa vez eu estou lendo essa versão, estou me deliciando. Eu gosto muito da nova versão internacional, gosto muito da revista e revisada por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, perdão. Então assim, você pode escolher uma versão
e durante aquele ano lê aquela versão, no outro ano você lê outra versão, e assim você vai se enriquecendo mais e mais. E eu gosto demais de colorir os versículos, de realçar uma palavra, de fazer uma anotação ao lado. Então as minhas muitas Bíblias têm muito de mim, né? Porque eu gosto de marcar os meus livros com as minhas leituras. Eu não sei se é seu estilo, né? Se você não gosta, se você acha até desrespeitoso escrever, mas aquilo que Deus colocar no seu coração, faça. É para o seu crescimento pessoal, espiritual. Faça isso. E nós cantamos em nossas igrejas um versículo bíblico que diz assim, que é uma oração ao mesmo tempo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Vamos gravar esta palavra, não só na nossa mente, mas no nosso coração, para que nós possamos recorrer a ela nos momentos que necessitarmos. Sejam momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de pesar, mas também momentos de alegria e gratidão. Memorize essa palavra. Faça isso. Nós já vimos contar exemplos de pessoas que perderam a memória através de enfermidades, né, como Alzheimer, mas não esqueceram da palavra. Basta você iniciar um versículo, a pessoa completa. Olha que coisa extraordinária. É porque ela foi muito mais além do que a mente. Ela alcançou a alma, o espírito dessa pessoa. E que seja assim com cada um de nós. Que esse meio de graça à nossa disposição seja ricamente aproveitado. Que Deus te abençoe, te desafie, te motive a ler a palavra de Deus. Pense nisso, não há nada mais importante do que conhecermos o Senhor e colocarmos em prática aquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus abençoe a sua família, que você possa passar para os seus descendentes esse amor pela palavra de Deus e que a sua vida seja enriquecida mais e mais no conhecimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente semana. Vamos voltar à noite com culto de louvor e adoração. Durante a semana, às quartas-feiras, 19h30, culto de oração. E na semana que vem, mais um meio de graça, nós vamos estar ministrando aqui para o nosso grupinho que tem tanta sede de conhecimento da palavra de Deus. Eu agradeço o seu estímulo, agradeço a sua permanência conosco durante o estudo, que mais e mais você esteja sendo enriquecido pelo estudo da palavra de Deus. Fique na bênção, a paz do Senhor Jesus. Amém.
Música